ouvintes do podcast. Eu sou a Landy, aluna do 7º ano A. Eu sou Stephanie, aluna do 9º ano A. Eu sou Ana Paula, aluna do 9º B. E hoje estamos aqui com o nosso querido Gustavo Almeida, nosso podcast. Você pode falar um pouco sobre você? Olha, meu nome é Gustavo, tenho 21 anos. Sou apaixonado pela história da cidade, desde criança, e estou aí fazendo esse trabalho na internet, divulgando nossa história digitalmente para que todo mundo consiga ter acesso da melhor maneira possível. Então vamos lá para a primeira pergunta. Em qual momento da sua vida você se interessou por pesquisar a história de Jequié? Rapaz, essa é uma pergunta difícil, porque assim, eu sempre fui curioso, sempre fui muito curioso, muito curioso. Então, às vezes criança, meu pai me levava no centro, eu falava, meu Deus, aquele prédio ali tem um visual mais antigo, gostaria de saber onde é que veio. Então, acho que não existe um tempo exato, assim, uma fase que foi determinante, mas sempre gostei, sempre gostei. E como que surgiu a ideia de criar a página no Instagram? É uma ideia engraçada, na verdade. Eu lembro que, conforme eu fui nessa curiosidade de conhecer mais sobre a história de Jequié, foi acumulando muitas fotos. E aí, eu tive a ideia de criar um Instagram para postar essas fotos sem nenhum intuito de contar a história de nada. Eu fui colocando ali mais para armazenar como se fosse uma nuvem. Só que aí as pessoas começaram a pedir para seguir, decidi deixar a página aberta, e conforme eu ia postando as fotos, eu ia colocando a legenda, contando a data da foto, o contexto, se era um prédio eu contava quem era e por aí vai. Não, e o bacana é que essa página você explica de uma maneira muito fácil de entender, porque hoje em dia é difícil ver pessoas se interessando pela história, assim, independente de qualquer lugar. Mas é muito importante a gente saber a história, de onde a gente veio, e você faz isso de uma maneira muito bonita. Muito obrigado. Quando eu faço isso, assim, eu acabo facilitando para muita gente entender um pouco da história de Jequié. Eu lembro que quando eu tive o acesso ao primeiro livro, foi a Nova História de Jequié, do professor Emerson Pinto de Araújo, foi o primeiro livro assim, sobre a história de Jequié que eu tive acesso. Ele começa o livro assim, há 200 milhões de anos atrás. Aí eu falo, meu Deus, como é que eu vou estudar um negócio assim, velho? E era muito complicado, porque Emerson Pinto de Araújo era uma pessoa extremamente inteligente e ele era muito formal. Ele usava o que a gente chama de português lusitano, que era um português um pouquinho diferente, com palavras mais complexas. É que nem você lê a Bíblia, sabe? E não tem aquelas palavras que deixam todo mundo confuso. Então, o que eu fazia basicamente era ler, resumir aquilo ali e explicar da maneira mais mastigada possível para que todo mundo consiga entender. E também foi o jeito que eu entendi, né? Muito legal. Conta um pouco pra nós sobre a emancipação de Jequié. A emancipação de Jequié, a gente está chegando agora no dia 25 de outubro, né? O dia que a gente comemora a emancipação da cidade. Mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu de fato no 25 de outubro de 1897, quando 3 heróis, né, da nossa cidade, Urbano Souza Brito Gondim, Nestor Ribeiro e Lindolfo Rocha, conseguiram levar a Salvador o documento de emancipação da nossa cidade, que foi assinado pelo governador Luiziano. Mas o que pouca gente sabe é a luta que Jequié teve que passar até chegar ao 25 de outubro de 1897. Para quem não sabe, Jequié ficou de 1880 a 1897, ou seja, 17 anos, como um distrito de Maracás. Era um povoadozinho que se tornou distrito e, na emancipação, evoluiu a cidade. Mas também, coisas também que as pessoas não sabem é que antes da emancipação, e antes do povoado, antes do ser distrito, haviam terras indígenas aqui, dos caribis, dos pataxós. Então, haviam indígenas aqui em Jequié. A gente teve a evolução para a emancipação da cidade no 25 de outubro de 1897. E assim a gente se tornou a cidade que é hoje. Muito legal. Agora vamos para uma curiosidade, né? Que, apesar de tantas curiosidades, de que Jequié já foi a capital da Bahia e como isso ocorreu, porque não permaneceu como capital. É uma pergunta muito interessante. Como eu falei, quem assinou o documento de emancipação foi Luiziano, mas o filho dele, muitos anos depois, se tornou governador também. E ele já viu uma Jequié que se desenvolvia muito rápido. A gente pulou aí de 1897 a 1911 já. E aí em 1911 o governador era Aurélio Viana, que ao ver um crescimento absurdo de Jequié, decidiu colocar Jequié como capital. Mas não só porque ele decidiu, é porque ele achou também que seria muito mais estratégico a gente ter uma capital do nosso estado no interior ao invés da capital, no litoral. Porque no litoral a pessoa fica ali mais, a cidade fica mais vulnerável a ataques de navios que aconteciam na época. Então ele decidiu colocar Jequié como capital da Bahia. E foi verdade, a gente foi sim capital da Bahia durante um dia. E o que aconteceu depois foi trágico, né? O presidente na época, em 1911, era Hermes da Fonseca,
Hermes da Fonseca não gostou nada dessa atitude de colocar Jequié como capital, afinal Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então ele decidiu bombardear Salvador. E aí colocou Jequié de volta como cidade, Salvador como capital e exonerou Aurélio Viana do cargo. Foi uma resposta bem agressiva do governo federal e a gente não deixou de ser capital por isso. A gente tirou ser capital por isso. Não, assim, você como futuro historiador, eu já considero como, assim, eu vi que você vai bastante ali no museu. Sim. E você pode falar um pouquinho assim, porque antes de ser museu, ele já foi um cemitério e já foi uma escola. Sim. A gente faz visitas lá e o chão é meio oco, a gente vai andando e a galera tem um pouquinho de medo de andar ali por causa disso. Vou sempre que eu tenho oportunidade, eu tô lendo aqui no museu. Deixa eu mandar um abraço. Meu amigo Varjão, meu amigo Júlio Lucas, são museólogos incríveis. Eu fico muito feliz em saber que o nosso museu está em boas mãos. Nem Varjão, nem Júlio são jequiéenses, mas eles abraçaram muito essa cidade. Então, fico muito tranquilo em saber que eles estão cuidando da história da cidade. Bom, sobre o museu. Não se sabe até hoje quando foi criado esse cemitério. Existiu de fato, mas não sabe quando. Ninguém sabe se isso já era dos povos indígenas, se era do povoado, mas esse cemitério funcionou até o ano de 1914. Em 1914, a gente teve o que foi a pior enchente da história da nossa cidade. Destruiu tudo, inclusive muitos túmulos do cemitério que havia ali onde hoje é o museu. E aí acabou que em 1934 foi inaugurado o Grupo Escolar Castro Alves. Então, em 1930, quando começou as obras, ainda haviam túmulos. Simplesmente, a história que dizem é que ignoraram tudo ali, quebraram e construíram em cima. Então, o Grupo Escolar Castro Alves foi erguido, foi inaugurado em 1934 por João Carlos Borges. E, assim, as pessoas diziam que era uma lenda, mas realmente era um cemitério. Né? Então, não é que é uma lenda, que é uma teoria, é fato. Teve fato cemitério. Mas eu vou no museu direto, nunca vi nada dessa versão. A gente sabe que o Rio de Contas já foi navegado e foi muito importante para o crescimento comercial de Jequié. Você pode falar um pouquinho sobre? Sim, com certeza. Inclusive, Jequié se formou povoado a partir do médio das contas, do Rio de Contas. Inclusive, a gente consegue contar um pouco mais dessa história com relação ao primeiro povoado que veio antes de ser distrito, que era pelas rotas comerciais que faziam naquela região. A gente tinha tropeiros aqui, pessoas que vinham a cavalo, e também as histórias sobre pessoas que vinham a barcos, de barco de Contas. Ele deságua ali em Itacaré, e também tem uma outra história que também não foi confirmada, de dois italianos, né, José Rotondano e José Pinheiro, que encontraram Jequié através do Rio de Contas, vindo por Itacaré. Então tem toda uma história com relação ao Rio de Contas, é um rio que eu tenho uma esperança de que um dia possa ser restaurado. É um trabalho muito complicado, mas é o coração da nossa cidade. Com certeza, é muito importante. A gente está vizinho aqui, né? A história de Jequié pode ser dividida em duas partes. A cidade de Jequié, antes e depois da enchente de 1914, e conte um pouco sobre essa história. Sim, pode ser dividida assim, antes da enchente. Jequié, ela crescia de uma maneira até 1914, depois de 1914 ela começou a crescer de outra maneira. Só que assim, foi um mal que serviu para o bem. Jequié, ele começou a cidade começou a crescer de maneira completamente desordenada. Como eu falei, a gente passou por uma confusão. Foi povos indígenas, teve tropeiros, teve pessoas que vinham navegando, italianos. Então foi uma cidade que começou a ter ruas muito estreitas, e por aí vai. Aí quando veio a enchente em 1914, que infelizmente destruiu a cidade, o nosso grande amigo Vincenzo Grillo, para os íntimos Vicente Grillo, ele conseguiu, junto com o arquiteto Apolinário Peleteiro e um urbanista francês, que eu não me lembro o nome agora, fazer um novo plano urbanístico para a cidade, e é por isso que a gente tem ruas mais largas. A pedido de Vicente Grillo, a gente tem a rua, por exemplo, a Félix Gaspar, que é aquela rua assim, né, bem grande, a Avenida Rio Branco. E também a gente não perde algumas características que veio da Itália, como alguns bequinhos ali, como a Rua Leonor Vieira. No centro a gente tem ruas muito grandes e bequinhos bem pequenininhos, né? Aquilo ali foi feito a partir do plano de urbanização após a enchente de 1914. Então a gente consegue identificar assim onde que é antes e depois da enchente.
qual a importância e como aconteceu a relação entre italianeses e jequienses. É verdade que na Itália tem um local chamado Jequié devido a essa relação? Sim. Como eu falei, a gente teve 2 italianos aqui, Giuseppe Papandano e Giuseppe Neto, eu amo contar essa história. E aí, esses 2 foram os primeiros cidadãos de Trecna para vir para Jequié. Mas o que poucas pessoas entendem, ou às vezes ignoram essa parte da história, é o que os italianos estavam fazendo aqui, pô. A gente está falando que tem 2 italianos aqui em Jequié, porque, bom, no século XIX a Itália vivia um período de crise socioeconômica terrível. Inclusive, o próprio governo brasileiro fazia propaganda do Brasil na Itália. Tinha jornais que procure uma terra próspera, um paraíso tropical, lá. E aí muitos italianos vieram morar no Brasil. Só que italianos vinham morar no Brasil e vieram para a capital, né? Na época ainda era Rio de Janeiro. Aí, a história que se conta é que os trecnenses do norte vieram para Salvador e os do sul foram para o Rio de Janeiro. E aí, esses que vieram para Salvador, de algum jeito chegaram aqui no Jequié, o que a gente consegue ter registro aí, o José Caltomão, que se casou aqui em Jequié e conseguiu enviar cartas para Trecna ainda no século XIX, convidando os trecnenses para vir para Jequié. Só que aí, como eu vou te explicar, ele enviava a carta para um, vinha uma família que enviava a carta para outra e foi chamando, até que a gente teve um número de 120 famílias italianas aqui em Jequié. Pois é, então era uma tradição comum dos trecnenses vir para Jequié, se estabilizar, criar a fortuna e voltar para a Itália. Então, lá na Itália, né, em Trecna, Jequié é visto como uma cidade que salvou Trecna, né? Então, lá Jequiéense é celebridade. Lá em Trecna, na verdade, é um distrito de uma cidade chamada Potenza, que fica na província de Basilicata. Fica a 190 km de Nápoles. E aí, você falou que tem um lugar chamado Jequié, na verdade é a rua principal de Trecna. Uma das ruas de Trecna chama Viale Jequié, que é a Viale em português é alemão. Inclusive na prefeitura de Trecna tem 4 bandeiras, a bandeira da União Europeia, a bandeira da Itália, a bandeira da Basilicata e a de Jequié. Isso eu não sabia. Legal. Pois é. Então tem foto de Loma de Jornal na prefeitura, é assim. E aí, como eu falei, muitos italianos vieram, que foi a família Lomano, a família Del Sá, a família Biondi, o Giorno, Penza, muitos italianos mesmo, que fizeram história aqui na nossa cidade. Os Antigrinos não foi um deles mesmo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E aí, na década de 50, Bomanto Júnior, que era prefeito aqui de Jequié, inclusive o pai dele era de Trecna, foi convidado a Trecna para inaugurar a Avenida Jequié lá em Trecna, e como resposta, Jequié inaugurou a Avenida Trecna em Jequié. Exatamente. E aí, na década de 90, a Unesco reconheceu oficialmente como cidades irmãs. Jequié. Isso é muito legal. Eu tive com um italiano que veio aqui em Jequié há pouco tempo, mais ou menos um mês, Carmine Cassino. Ele veio aqui e a gente contou muito sobre a cultura da cidade, contou muito sobre a cultura da Itália. Inclusive, mandar um abraço para o secretário da cultura, do Luiz Ailton, que a gente fez o jantar junto com ele, foi maravilhoso. Ele mesmo falou que jequiense lá em Trecna é celebridade. E lá eles veem os jequienses como heróis. Agora, produção, vem aqui. Ó, uma curiosidade sobre Jequié foram os cangaceiros. Pode falar um pouquinho da história deles pra gente? Sim. Essa produção aí. Essa produção tá muito boa. Olha aqui, ele fica Sempre surpresa. Legal. Olha, o cangaço é uma característica muito importante e muito interessante, não só da nossa cidade, como de toda a nossa região. No Nordeste tem um cangaço que é uma história maravilhosa. Só que em Jequié o que aconteceu foi muito diferente. Aqui a gente teve o cangaço, que era um cangaço que trabalhava com qualquer outro, porém liderado por uma mulher, coisa que nunca se viu em outros cangaços, até então. As pessoas dizem que a primeira cangaceira do Brasil foi Maria Bonita. Só que muito antes de Maria Bonita, aqui em terras jequienses, pagava uma mulher chamada Nésia Cavaçu. A Nésia Cavaçu ingressou ao cangaço em 1910, no grupo dos Cavaçus, né, onde ela liderava, e que acabou em 1917, só que entre 1910 e 1917 aconteceu muita coisa louca aí. A Nésia Cavaçu era uma pessoa tão impressionante que eu vejo as histórias de Anésia e falo, não é possível, isso aconteceu. Tem uma história mesmo que teve uma guerra que eles estavam ali na Praça do Barbosa
Imagina a Praça Barbosa sem nenhuma estrutura. Pronto. Aí eles chegaram como se fosse ali mais ou menos uma show livre. Até que o delegado, que estava lá do Chiquinho, viu eles e apontou: ali estão os Calçus. A Nésia Calçus, de lá embaixo, que dá um tiro no dedo do delegado. Meu Deus do céu. São várias as histórias da Nésia Calçus. E para quem quer se aprofundar mais sobre o cangaço, eu recomendo que procure o livro A Nésia Calçus, de Domingos Ailton, que foi o cara que foi A gente está trabalhando num projeto sobre o que é. Olha aqui para trás. Então, Já você- tem várias artes da galera. E A parte a produção tá legal hoje. A gente tá trabalhando em várias coisas, tem uma galera fazendo alguns desenhos e a gente tem esse projeto pra te também, né? mostrar Maquete também. algumas maquetes sobre alguns lugares importantes de que é. Isso aqui é um Que museu. maravilha. Tem muitos desenhos legais da nossa cidade, de lugares e tudo feito pelos nossos alunos. Ficou muito bem feito isso daqui. Por nós. Por nós alunos. Aqui já sobre o museu, vou mostrar aqui rapidinho. Essa estrutura aqui foi feita pelo arquiteto espanhol chamado Apolinário Peleteiro, que veio a Jequié, a convite de Vicente Milo, fez esse projeto, mas se apaixonou tanto pela cidade que ficou aqui. Foi muito lindo mesmo, muito lindo. Muito interessante, velho. Por que não é quando eu estudava na rede municipal não tinha isso? Alguns desses projetos são da nossa professora de português, que deu um incentivo, que foi a nossa ponte para criar esse podcast, que está fazendo a gente crescer mais. Que maravilha. É maravilhoso. Maravilha, É maravilha. Esses Diva. projetos são fundamentais pra gente, que a gente entenda melhor um pouco a nossa história. Sim. A gente cresce sem dar muita importância à história do lugar onde a gente veio. Mas quando você começa a garimpar a história de Jequié, você começa a ficar cada dia mais apaixonado por cada detalhe dessa cidade. Então é por isso que a gente tem tanta sensibilidade com relação à política, por exemplo, com relação a qualquer detalhe da nossa cidade, porque é o nosso bem maior. Então se a gente conhece a história, mas todas as lutas que a gente passou, a gente quer cuidar. Um pouco que não conhece a história, está condenado a repetir. Então é muito importante a gente estudar mais sobre a história da cidade. Sobre o vídeo que você gravou na Praça da Bandeira do São João, dizendo que já foi em campo de guerra, explica pra nós. Isso aí vai muito do cangaço também. E também sobre o que eu estava falando agora. Isso. Quando a gente começa a estudar a história da nossa cidade, a gente começa a entender cada detalhe da nossa cidade. Além da Praça da Bandeira, foi palco de uma guerra entre os Calçus e os policiais de Urbano de Suzabito Gondim, juntamente com o coronel Joaquim Romão. Essa história também é uma história muito sensacionalista, eu não sei como é que é. Dizem que foi uma guerra que durou na Praça da Bandeira 24 horas entre cangaceiros e policiais. E dizem que foi a guerra que deu fim ao Grupo dos Calçus em 1917. Aí eu gravei um vídeo lá no São João e botei. Ninguém aqui faz ideia. Esse João no meio do show da galera, ele assim, ninguém aqui sabe que isso aqui foi um palco sangrento. Foi um papo de uma guerra mais sangrenta. E é muito interessante, isso chama a atenção do pessoal. Sim. Faça uma relação entre Jequié, quando foi considerada a cidade mais importante da Bahia, e os seus grandes benefícios, e Jequié que temos hoje. Olha, Jequié foi uma cidade que tinha de tudo para ser a cidade mais desenvolvida da Bahia. Jequié, gente, em 1920, foi anunciado que a gente teria uma agência do Banco do Brasil. É normal hoje a gente ficar falando que tem, vai ter uma agência do Banco do Brasil na cidade. Só que naquela época, Jequié foi a 25ª cidade do Brasil a ter um banco. Então daí a gente consegue ter noção do desenvolvimento que a cidade estava tendo naquela época. Em 1911 a gente foi capital e por aí vai. Então, Jequié foi destaque durante todo esse tempo e com muitos anos a gente acabou ficando mais decepcionado com relação a problemas políticos, aos avanços das cidades vizinhas também, que acabou deixando Jequié um pouco para trás. Mas eu acho que o grande ponto mesmo que fez Jequié deixar de crescer como crescia naquela época foi o abandono das linhas ferroviárias. A gente teve, a partir de 1927, a Estrada de Ferro de Nazaré, que era o trem de passageiros que passavam por aqui, até que em 1960 foi extinto oficialmente. Em 1960 até hoje foi só ladeira abaixo. Então, assim, nos últimos 4 anos, não gosto muito de falar de política, mas assim, fiquei muito feliz sobre o desenvolvimento de Jequié. É inegável. Então, assim, Jequié
parou no tempo uma época, mas a gente ainda consegue manter vivo a esperança de que a gente vai crescer ainda mais. Você pode falar um pouquinho sobre Vicente Grilo? Posso demais, aí eu gosto, meu Deus do céu. Muito importante para nossa cidade. Onde eu começo? O nome de Vicente Grilo não é Vicente. Isso aí já é a primeira curiosidade. Não, a gente fala Vicente Grilo, tá em todos os lugares Vicente Grilo, mas não é Vicente. É Vincenzo. Só que aí a gente tem uma característica muito importante que a gente fazia aqui em Jequié e no Brasil também começou a fazer depois. Todo italiano que chegava aqui tinha nome difícil. Todo. E o jequiéense tinha um dia brasileirar o nome das pessoas. Lembra do Giuseppe Rotterdam que eu falei? A galera chamava de Zé Rotterdam. Aí Vincenzo Vicente Grilo. Teve um cara que foi um empresário que chamava Michele Ferrara. Miguel Ferrara. E aí a gente foi abrasileirando. Vicente Grilo nasceu em novembro de 1888, em Treca, na Itália. Ele nasceu durante um período que a Itália vivia uma crise socioeconômica. O Brasil ainda era império, e foi o ano que foi assinada a Lei Áurea. E quando ele tinha apenas 14 anos de idade, foi em 1904, quando ele tinha 11 anos, ele veio para Jequié, junto com seu pai, Roberto Grilo, fugindo da crise socioeconômica que assolava a Itália naquela época. E é isso, pouco se sabe sobre a infância de Vicente Grilo, eu estava lendo muito sobre ele. Porque a história de Vicente Grilo foi apagada com o passar dos anos, e o nosso maior historiador, o Ministro de Araújo, também não conseguiu encontrar muita coisa. Mas acreditam que ele conseguiu se estabelecer em Jequié através do seu próprio pai, com a venda de grãos. E Vicente Grilo, de alguma maneira, a qual eu não vou descobrir, gerou fortuna muito rápido, muito rápido. Em 1914, quando ele já tinha seus 23, 24 anos, ele conseguiu ajudar muitas pessoas aqui em Jequié, que foi quando ele ganhou o primeiro grande destaque. Em 1914, teve um enchente que eu já falei para você, no mês de fevereiro, e aí muitas pessoas perderam suas casas e já estavam dispostas a abandonar a cidade. Vicente Grilo sediou a fazenda de seu pai e abriu as portas para que as pessoas que iam embora morassem na fazenda por enquanto, e comprou dessas pessoas os terrenos das casas. Né? Assim ele comprou hoje que é quase toda, porque ele foi bem estratégico para poder chamar o plano urbanístico, como eu já falei para vocês. E aí, a partir daí, ele ajudou a construir várias casas na cidade, doou várias casas na cidade, até que em 1918 começa ali um grande boom de Vicente Grilo. Ele doa a igreja, que já tinha a Catedral de Santo Antônio, que foi derrubada pela enchente, que era a igreja Louisiana, e aí ele doou aquele lugar mais alto, e aquela estrutura também da igreja foi feita por um arquiteto francês. Francês eu nunca lembro o nome de ninguém. E aí, aquele relógio da matriz foi doado por Vicente Grilo, é o mesmo que está lá até hoje, desde 1918. Tem mais de 100 anos. Sobre o relógio, ele funciona? Rapaz, é um relógio desde 1918, então ele funciona, quebra. Mas eu lembro que eu ia muito no museu ali, há uns 4, 5 anos atrás, e eu ouvia ele tocar direto. Beleza. Aí, voltando, a gente estava falando da matriz. Ele doou também o Jequié Tênis Clube, ele gostava muito de tênis, e aí tinha realmente um clube de tênis. Além teve o terreno onde hoje é o Centro de Abastecimento Vicente Grilo, a Praça do Barbosa também foi doada por ele, a Praça Luiz Viana foi sediada por ele, porque dizem que ele também se apropriou daquele terreno, e também teve um local que hoje a gente não teve o privilégio de conhecer, chamado Sobrado dos Grilos, onde hoje é a Casas Bahia. Era um prédio muito lindo, que ele fez especialmente para receber os cidadãos de trekking. Era um prédio que ele construiu só para receber os italianos. Então lá, todos os blocos vieram da Europa, todo o material do prédio veio da Europa, os cozinheiros eram italianos, os músicos ficavam lá italianos, e aquele prédio ali sediou muitas coisas entre 1918 e 1989, né, que foi o ano que ele infelizmente caiu. Beleza. Ele construiu o Sobrado dos Grilos, também o aeroporto em 1954. Vicente Grilo foi uma pessoa que ele viveu muito por Jequié. Então eu acredito que o município deve muito a ele. E eu acho que ele é pouco homenageado.
Porque a gente não fala tanto assim. A gente Sabe sabe que uma que estátua dele na praça. enorme, enorme. Pra mim já mudava o nome da praça, já era sentido. E aí, foi com certeza o maior benemérito da nossa cidade, foi o cara que mais fez pela nossa cidade e nunca foi político. A gente sabe que pode haver alguma aproximação dele com o político, algo assim, mas nem direito para isso ele tinha, né? Porque ele não era brasileiro e tal. Mas assim, as pessoas que conviveram com o Vicente Grilo, que eu tive o privilégio de conversar com as pessoas que conheceram ele, disse que ele viajava muito para a Itália e voltava para Jiquera, assim, Itália e Jiquera. Jiquera, por isso que também teve a necessidade de construir um aeroporto para ele aí. E ele sempre trazia presentes para as crianças, bonecas, carros. Ele tinha animais também na fazenda da provisão, o Giovanni da provisão, que eram animais que vieram da Europa. Ele era uma pessoa muito vaidosa. Eu conheci uma mulher no distrito de Itajuru, que ela conheceu o Vicente Grilo. Ela disse que a mãe dela era uma escravizada, que Vicente Grilo comprou e libertou. Meu Deus. Que os pais de Vicente Grilo comprou e libertou, quer dizer. E aí a gente compreende também que após a assinatura da Lei Áurea, que os escravos foram libertos, ficaram muito difíceis para esses escravizados conseguirem um tipo de emprego. Então o Vicente Grilo, ele empregava muitos ex-escravos na sua fazenda de provisão com todos os direitos. E ela foi uma dessas pessoas. Ela disse que Vicente Grilo, uma vez, tinha acabado de chegar da Itália e ele encontrou uma vaca dele, né, que veio da Itália também, que estava se engasgando com bagaço de chá. E ele ficou desesperado. E aí, essa senhora, ela é de, como eu te falei, de religião de matriz africana, assim, ela é candomblé. Aí ela foi e começou a contar que, ao ver a vaca se engasgando, ela ficou desesperada, pegou uma planta. Rapaz, ela pegou essa planta e começou a fazer um negócio em mim, não entender nada. Então não estava engasgada. Aí ela foi e começou a fazer na vaca, me mostrando como foi e tal. A vaca se desengasgou. E Vicente Grilo fez essa mulher, a mulher mais feliz do mundo. Se levou para viajar, deu presente. Então, assim, sempre foi uma pessoa muito boa. Tanto que no seu leito de morte, Vicente Grilo falou a seguinte frase: peço aos meus caríssimos irmãos e amigos que, ao invés de me darem coroas monstruárias, peço para reverter em importâncias a favor dos pobrezinhos de Jequié. Então foi uma pessoa que ajudou muito a nossa cidade, morreu aqui, teve família na Itália, mas preferiu ser sepultado aqui, que foi a cidade que abraçou ele e que ele também abraçou. Vicente teve 3 filhos: Baptista Grilo, Michel Grilo e Benito Grilo. Desses 3, só Benito Grilo veio a Jequié na década de 80, visitou, passou acho que 5 anos aqui e retornou à Itália. A sua esposa, a esposa de Vicente Grilo, né, a Justina Scolo Ferri, ela nunca teve coragem de ver Jequié, porque naquela época a febre amarela era um problema que assolava a região aqui, então ela preferiu não vir. Mas a família de Vicente Grilo mora em Trégua até hoje e a gente tem que também mostrar que é grato a todo esse trabalho que Vicente Grilo teve com a gente. Com certeza. E assim, eu sei que é difícil escolher, mas tu pode falar o que tu mais gosta de pesquisar e de estudar sobre a história de Jequié? Vicente Grilo. Bem difícil de escolher. Vicente Grilo. Não, Vicente Grilo Muito bom. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a história dele, eu também gosto muito dos lugares, eu vou falar bem a verdade. Por exemplo, eu gosto muito de chegar em um lugar e falar o que era isso daqui há 100 anos atrás. Essa área eu gosto bastante. E também tem uma coisa que eu gosto muito de estudar, que é uma área da história que a gente chama de genealogia, que é estudar as famílias, né? Sim. Tem muitas pessoas que chegam lá no direct da página e falam: meu sobrenome é tal, será que existiu alguma forma histórica que isso não é tal? Aí a gente vai lá, faz uma pesquisa, é muito interessante ver. Eu gosto bastante, porque geralmente as pessoas se emocionam, né, quando vê uma foto do avô, Quando descobre de onde veio a linhagem. E assim, conhecendo um pouquinho da tua página, eu vi que você também fazia música, não sei se faz até hoje. E o que isso tem a ver? Os projetos para os jovens da nossa cidade, entendeu? Sobre o projeto de Jequié que a gente está fazendo aqui, sobre o projeto do nosso podcast, a importância disso para a nossa cidade. Olha, é extremamente importante, isso daí é um fato. Eu fico muito feliz em saber que pessoas que estão empenhadas como vocês, como a professora Dai, a disponibilizar o melhor para a valorização da história da nossa cidade.
Porque aquela coisa, a minha preocupação em ensinar a história de GQ sempre foi ser o professor careca. Sempre foi querer ser chato e praticamente ler o livro para as pessoas. Então, existem várias maneiras, várias didáticas de ensinar a história de GQ, e uma delas é como vocês estão fazendo aqui, né? Fazendo chat, conversando com as pessoas, interagindo, aí às vezes vem réus no Instagram, brincadeira. Então acho que através de brincadeiras e simplificando aquilo que foi feito de uma maneira difícil, a gente consegue aprender a história de GQ de uma maneira melhor. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa jovem, assim como eu estou na história de GQ, eu fico extremamente feliz, porque afinal nós temos o futuro daqui, né? A gente tem que cuidar da nossa cidade com a nossa própria vida. Então, isso é algo extremamente gratificante, gostei muito desse projeto, gostei muito de você, gostei da professora Dai, gostei da produção, tudo maravilhoso. Uma rapidinha agora. Uma palavra para representar cada coisa. O sucesso da página no Instagram. É uma palavra? Uma palavra. Gratidão. A importância de conhecer a história da nossa cidade. Meu Deus, você quer ser rápido? Não precisa ser rápido, pode pensar. Como é a pergunta? A importância de conhecer a história da nossa cidade. Fundamental. Professor Emerson Saudade. Esse aí pode falar um pouquinho. Eu evito falar um pouco sobre isso. Sim. Mas eu vou ficar chorando pra caramba. Mas só rapidinho. Foi com certeza a pessoa que resgatou a história da nossa cidade. Foi o nome mais importante quando o assunto é historiador, né? Buscar melhor a cidade. Eu tive o privilégio de conhecer. Era uma pessoa que, na minha cabeça, era uma lenda. Porque ele não morava em Jequié quando eu conheci ele de Araújo. Eu só conhecia os livros. Eu acho que tinha 5 livros de Emerson Pinto de Araújo e eu não conhecia ele. Onde é que tá esse cara? Aí quando eu nunca fiquei sabendo que ele ia vir a Jequié, com seus 97 anos de idade, eu falei, não, tem que ir gente pra esse cara. Fui na casa dele, ele não tinha chegado ainda, mas tinha uma mulher que trabalhava lá. Ela falou, quando o Emerson chegar, eu vou te ligar. Aí passou um dia, passou 2 dias, eu lembro que eu tava muito ansioso para uma prova de história. Na hora que eu tô entrando no colégio, de manhã cedinho, meu celular toca. Emerson chegou. Eu falei, não tô nem aí pra prova. Eu não quero saber de prova. Fui ver a nossa de Araújo. E a partir daí a gente conseguiu construir uma grande história. Enquanto na história da cidade a gente estudou mais sobre a grande amizade. Só que foi aquela coisa, eu tive um erro. Né, que inclusive ele falava o tempo todo. Que eu não estava lidando com uma pessoa da minha idade. Eu estava ali, um senhor de 97 anos, e o tempo todo ele deixava pra Gustavo, a qualquer momento eu vou morrer. E tu tá aqui, assim, tá, eu chamo pai, eu acho, não morrer não, para com isso. E aí, no inesperado, ele acabou falecendo, mas tô aí pra continuar a história, né, de tá no céu. A inspiração pra página. Emerson Pinto Araújo. Anessa Calço. Guerreira. A importância de conhecer a nossa história. Fundamental também. Muito obrigada. Agora a produção trazer a nossa lembrancinha pro nosso convidado. Esteve. Ele tá com vergonha da câmera. Rapaz, que maravilha. A gente Que faz. incrível, velho. Que incrível mesmo, de verdade. Muito obrigado, galera. Encerramos? Sim. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Sabe, você foi um convidado muito esperado por muita gente. Sério? Por mim. Ela, né? E pode voltar aqui outras vezes também. A gente está sempre de portas abertas. E é isso, galera. Estamos encerrando mais um podcast.